Olá, eu sou Bruna do Ministério Águios. Seja bem-vindo ao nosso canal. Há alguns vídeos nós temos falado sobre as boas obras, sempre destacando que elas fazem parte do caráter do discípulo de Jesus e que não se trata de algo meramente religioso. Nós aprendemos que as boas obras não salvam, no entanto, elas seguem aquele que é salvo e demonstram que a pessoa de fato teve um encontro com Jesus e ainda que aquele encontro começou a produzir transformação em seu coração. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns exemplos das obras que caracterizam os seguidores de Cristo. Fique atento e acompanhe este vídeo. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós vemos João Batista pregando o batismo do arrependimento, preparando o caminho para o ministério de Cristo. E o tempo todo João fala sobre arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E algo muito interessante que ele fala no versículo 8, ele diz: deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Interessante a gente pensar que João Batista estava falando ali para um público muito específico. Ele estava falando para judeus que se consideravam filhos de Abraão em razão da sua descendência natural. Mas o que João Batista fala já aponta para uma questão que posteriormente é tratada nas epístolas do Novo Testamento a respeito da salvação pela fé em Jesus Cristo, tanto de judeus como de gentios. Eu acho incrível João Batista falar isso logo nesse princípio, quando Jesus ainda ia começar o seu ministério, porque ele já deixa claro isso para aquelas pessoas. Ele deixa claro que o fato deles serem descendentes naturais de Abraão não os tornava justos diante de Deus, mas que eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos, que eles precisavam reconhecer que era necessário que um Salvador viesse. No verso 10 do capítulo 3 de Lucas, nós vemos as multidões perguntando a João, o que devemos fazer? E ele prega, deem frutos que mostrem arrependimento. Mas as pessoas não sabiam que frutos eram esses. Na cabeça deles funcionava a lógica da lei, ou seja, eles tinham que cumprir a lei, seguir à risca os mandamentos, fazer os sacrifícios necessários para a expiação dos pecados, ou seja, cumprir todas aquelas regras que nós vemos ali no Velho Testamento. Para eles isso era o bastante. E é fantástica a resposta de João Batista para essas pessoas, para a multidão. No verso 11, ele responde às multidões: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo. Então, nesse texto, João está dizendo: olhe, seja generoso, compartilhe com outras pessoas aquilo que Deus deu a você. Não seja avarento, se desapegue dos bens materiais. Essa é a lição de João Batista para as multidões. Interessante que no verso seguinte os publicanos também perguntam: mestre, o que devemos fazer? E para os publicanos a resposta de João é diferente. Ele diz no verso 13: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Ou seja, João está dizendo, sejam honestos. Como é que o publicano pode dar fruto de arrependimento? Sendo honesto. E por que, gente, que João está falando isso? Porque publicanos, eles faziam parte de uma categoria social daquela época que era responsável por cobrar impostos. O que acontecia? O Império Romano nomeava, dentre os próprios judeus, aqueles que trabalhariam para a coletoria do Império, cobrando impostos da nação judaica. E esses judeus que trabalhavam coletando impostos, eles não eram vistos com bons olhos pelos judeus, pelos outros judeus. Tanto porque eles estavam cobrando para uma nação que os dominava, como porque muitos dos publicanos cobravam impostos além do que era devido. E é por isso que João Batista disse: sabe como é que você, publicano, vai demonstrar arrependimento? Cobrando apenas o que é devido, não exigindo nada além do que foi estipulado. Assim você vai mostrar arrependimento. Continuando aqui o texto de Lucas 3, no verso 14, alguns soldados também perguntam: e nós, o que devemos fazer? E João responde para eles: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente.
Contentem-se com o seu salário. Eu acho incrível esse texto porque para cada categoria social, João dá uma orientação específica que vai tocar exatamente na ferida moral de cada uma delas. Para os soldados ele diz, olha, não pratiquem extorsão, não chantageiem, não explorem, não recebam suborno, não se deixem corromper pelo dinheiro. E ele diz mais, não acusem ninguém falsamente, não usem da sua posição de autoridade para acusar pessoas falsamente. E ele conclui a sua exortação aos soldados dizendo, contentem-se com o seu salário, ou seja, alegrem-se com o que vocês têm, vivam do que vocês têm, não queiram conseguir seu sustento de forma ilícita, de forma desonesta, mas contentem-se com o seu salário. Nesse texto ele também nos dá uma lição de contentamento, de gratidão, de vivermos bem com aquilo que temos, de sermos gratos pelo que temos. E lendo essa passagem de Lucas 3, eu me lembrei de um fato que contam a respeito de Lutero. Dizem que Lutero encontrou um sapateiro que havia se convertido a Jesus e esse sapateiro perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Diz a história que Lutero respondeu, faça um bom sapato e venda por um preço justo. E esse exemplo é perfeito, gente, porque nos mostra que tudo em nós deve honrar a Deus. Isso me faz pensar como a nossa vida ela não é separada em compartimentos. Vida cristã, vida familiar, vida profissional. Ou seja, não há essa separação entre vida religiosa e vida secular, como muitos de nós achamos. Porque tudo em nós, toda a nossa vida, deve se pautar na palavra de Deus e deve glorificá-lo. Então nós devemos honrar a Deus em tudo o que fazemos. Nós demonstramos que somos discípulos de Jesus, honrando a Deus em tudo o que fazemos. Então eu preciso dizer isso. Não adianta você ser uma bênção na igreja, um exemplo de servo, de líder, de obreiro, com aparência de religiosidade, se em sua vida particular, cotidiana, você é um mau funcionário, você é um patrão que explora os seus empregados, você é um marido que trata mal sua esposa, trata ela de forma grosseira, a agride, você é uma esposa que não honra seu marido, você é um filho que desobedece aos seus pais. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Gente, dentro ou fora do espaço religioso, o verdadeiro discípulo de Jesus precisa demonstrar frutos de arrependimento, um arrependimento verdadeiro e conversão genuína. E é isso que nós vemos Paulo dizendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no verso 31. Ele diz assim, olha, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tudo em nós deve ser para a glória de Deus. Até o próximo vídeo, que a paz do nosso Senhor seja com você. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e fique com Deus.